Olá pessoal, vamos novamente então para a nossa aula de introdução ao estudo do direito. Apresentamos como tema da aula de hoje os sujeitos do direito, pessoa natural e pessoa jurídica. Então, primeiro ponto, personalidade jurídica. O direito ele pode ser considerado de alguns pontos, e aí nós temos o ponto de vista estático ou dinâmico. Sob o primeiro ponto, que seria o estático, ele vai se revelar como um conjunto de regras abstratas que orientam então a conduta social. Nós já visualizamos isso em aulas anteriores. Então é algo abstrato que vai regular as condutas sociais. E depois, na forma dinâmica, sob o ponto de vista dinâmico, ele vai se projetar nas relações sociais, então, e aí de forma que vai definir concretamente quais são os direitos, quais são os deveres de cada pessoa. Então o direito se dá dessa forma. E aí, é permanente objetivo do direito, o direito ele vai buscar sempre o quê? Nas suas manifestações, sempre a essência do ser humano. O objetivo do direito é isso, nas manifestações variadas que ocorrem, sempre busca-se então em relação a atingir um objetivo visando o ser humano. Esse seria a finalidade. E aí, o homem então, ele é o centro da determinação do direito. O homem ele está no principal ponto, evidenciado assim como principal objetivo. Tá? O homem está, então, no centro de todo o direito. E aí, o homem constituindo o centro ali do direito, por si só, essa acepção jurídica da palavra pessoa, ela tem algo assim fundamental. E aí, esse significado de palavra pessoa pode significar simplesmente um indivíduo ou ainda o coletivo, uma coletividade. E aí, tanto um como o outro podendo ter então direitos ou deveres. Além do significado do sentido aí jurídico dessa palavra, a palavra pessoa ainda ela apresenta algumas outras conotações. No sentido biológico seria então homem e mulher, na linguagem filosófica nós temos que é o ser inteligente, do ponto de vista religioso nós temos pessoa, que é aquele que é dotado de alma e assim por diante. Personalidade jurídica é um atributo, então, essencial ao ser humano, só tem personalidade jurídica o ser humano. E aí é aquele que está apto a possuir, então, direitos, assim como obrigações, como deveres. E a ordem jurídica reconhece, então, somente para e todas as pessoas. Então, no direito, esse reconhecimento está lá no artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Assim está definido, então, no Código. Sujeito é aquele que é o titular, então, o portador do direito, o portador de dever em uma determinada relação jurídica. Esse é o sujeito. Modernamente, hoje, todas as pessoas elas são portadoras de direitos e de deveres. Apenas o ser humano, ou individualmente ou de forma coletiva, ele tem personalidade jurídica. Porém, no passado, isso não era dessa maneira. Existe alguns lá, o imperador romano, que ele chegou a nomear um cavalo dele para o cargo de cônsul. E havia algumas situações nesse sentido. Haviam também alguns animais que eram alvo de honraria, mas alguns também eram muitas vezes sofriam algumas punições perante a lei. Então havia essa possibilidade, um animal ser processado, ser enforcado, ser morto, assim como se fosse um criminoso humano nesse sentido. Isso há tempos atrás. Então mesmo momento lá em que se tutelava alguns direitos para os animais, algo difícil de se conceber hoje, mas você concedia direitos a animais e ao mesmo tempo você restringia direito de determinadas classes sociais, ou seja, de determinadas pessoas. Nós temos alguns lá que não tinham amparo nenhum na lei. Estrangeiros, lá no direito romano, nós temos os escravos, que também não tinham muito dos direitos, principalmente em relação à liberdade. Então, alguns não possuíam personalidade jurídica, não eram titulares, não eram sujeito de direitos. E aí nós temos lá várias situações onde apresenta-se concedendo então direito a animais e privando pessoas humanas ali de direitos. Nós tivemos também como exemplo uma divisão quanto às pessoas
houve em determinada época uma divisão entre pessoas. Existia pessoas livres e pessoas escravas. E as que eram consideradas escravas, então, não tinham a maioria dos direitos que um cidadão, que uma pessoa livre tinha. Então, essa discriminação contra estrangeiros, contra escravos, e além disso tudo, existia também a possibilidade chamada de morte civil, ou seja, uma pessoa que era condenada à prisão perpétua, ou que ainda em algumas situações previstas lá em lei, ocorria então a chamada morte civil da pessoa. E aí já se abria a abertura ali do processo de sucessão. Isso tinha influência depois ali na sucessão, caso uma pessoa fosse condenada à prisão perpétua. Lá ainda em Roma não se considerava o recém-nascido, aliás, uma pessoa que era recém-nascido, que não fosse apta a viver por determinados motivos lá, ela não se tornaria, no caso, mesmo tendo nascido com vida, ela não era reconhecida então como pessoa. E além de dispor então sobre a pessoa individual, também nós temos aí chamado de pessoa também natural ou pessoa física. Então, quando ouvirmos falar de pessoa individual, ela pode ser aí natural, chamada de pessoa natural, ou simplesmente de pessoa física. Temos esse termo. E aí vai se dar então pela terminologia, significando que é o ser humano. Tá? Então a ciência do direito, o direito em si, ele vai criar daí a pessoa jurídica. A pessoa natural, então, somos todos nós, né? Cada pessoa, cada cidadão é uma pessoa ali natural ou uma pessoa física, e o direito vai criar, então, uma pessoa jurídica. Nós veremos as teorias que explicam, que justificam a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela é formada pela coletividade de indivíduos ou pelo acervo de bens, por um conjunto de bens colocado à disposição ali para a realização de uma finalidade social. Vamos lá, primeiramente, a pessoa natural. A palavra pessoa, então, hoje, como já mencionei, ela identifica a pessoa, aquele que é o portador de direito e portador de obrigações, portador de deveres. Esse vocábulo, a palavra persona, ela tem origem lá na antiguidade clássica, e aí era usado para simplesmente dar nome àquela máscara que os atores utilizavam nos teatros, principalmente no palco, nas apresentações. E aí, com a evolução, essa máscara, esse significado ali, persona, passou a ser dado aos próprios atores, aqueles que atuavam ali, que encenavam então. E aí, posteriormente, ampliou o significado ali, sendo ali persona, pessoa, para todo homem, para qualquer um, então. Essa terminologia que é consagrada pelo sistema brasileiro aí, nós temos então pessoa natural e pessoa jurídica. A pessoa natural também pode ser conhecida como pessoa física. E aí, para distinguir então a pessoa física, aquele ser individual, e a pessoa jurídica para a coletividade. Porém, não é mais adequado hoje a coletividade, porque nós veremos que duas possibilidades. Primeiro, que alguns entendem que, na verdade, toda pessoa, mesmo sendo física, ela tem personalidade jurídica, ou seja, ela acaba sendo uma pessoa jurídica, e nem toda pessoa jurídica, ela se dá por uma coletividade de pessoas. Pode existir uma pessoa jurídica com apenas uma pessoa, com um indivíduo fazendo parte daquela pessoa jurídica. Então não seria uma coletividade. Mas usa-se esse termo hoje no sistema brasileiro para fazer essa distinção, então, pessoa natural e pessoa física. Quando se dá o início e o fim da personalidade? Existem duas correntes em relação ao início da personalidade. Em relação ao início, alguns entendem que isso vai se dar no momento do nascimento com vida. A pessoa nasceu com vida, aí é o início da personalidade. A outra corrente defende que isso se dá no momento da concepção. No momento que a pessoa é concebida, então, no ventre, ali já se inicia, então, a personalidade da pessoa. O legislador brasileiro, aqui no Brasil, foi optado pela primeira opção, que se dá, então, o início da personalidade com o nascimento com vida. Porém, o artigo 2º da lei do Código Civil, o artigo 2º, vai dizer que, abre aspas, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Fecha aspas. Então vejam, a personalidade, é clara, começa com o nascimento com vida, porém os direitos do nascituro são resguardados. Que direitos seriam esses?
Existem alguns. Vou deixar como exemplo o direito à prestação de alimentos, por exemplo, à saúde e assim por diante. Alguns direitos que são previstos para além da mãe, principalmente ali e tanto quanto para o nascituro. Então a lei, ela cria então essa situação de fato em relação ao embrião. O direito brasileiro, ele ainda vai considerar que a respiração, quando uma criança vem a nascer, o simples fato dela ter respirado, isso já indica que ela adquiriu personalidade jurídica. Então isso é registrado lá nos livros como uma criança que nasceu com vida, tá? Então isso vai... Por que isso tem importância, tem relevância? Porque isso vai influenciar principalmente ou também no direito sucessório. Isso faz diferença, tá bom? Então quando uma criança ela morre antes do parto, é uma situação. Quando ela nasce, simplesmente respira um pouquinho e morre, é uma outra situação. Ela adquiriu ali personalidade jurídica. E quando cessa, quando termina a personalidade jurídica? De acordo com o artigo 6º do Código Civil, pela morte ou pela declaração de ausência por ato do juiz. Morte, todos nós sabemos, a pessoa morreu, então finalizou, fim a personalidade jurídica, porém existem situações em que o juiz precisa declarar a ausência dessa pessoa. E aí existem alguns artigos tratando disso, tá? Existem situações onde várias pessoas são encontradas ali mortas, não se tem um determinado prazo, tempo ideal, qual momento que aquelas pessoas morreram, e aí pode ser presumido então. E aí quando não é possível provar se é mais de uma pessoa, geralmente coloca-se como simultâneo, uma morte simultânea, chamado de comoriência no ordenamento jurídico. Então o esclarecimento quanto à sequência de morte, ela vai envolver também matéria de sucessão. Então se morre lá membros de uma família de forma conjunta e não se tem a data, o horário exato, quem morreu primeiro ou quem morreu depois, isso faz a diferença para o direito sucessório. Então, referente a isso, existe essa possibilidade, e referente à ausência, quando uma pessoa não está, não é encontrada, ela desaparece, fica muito tempo sem ter notícia, determinado lapso temporal, aí o juiz pode decretar então a morte da pessoa, chamada de morte presumida. Ela deve ser decretada de acordo com o artigo 7º do Código Civil de 2002, tá? Tem lá as hipóteses. E aí nós temos o segundo ponto aqui, que é a capacidade de fato. A personalidade jurídica, que nós vimos que adquire-se com o início ali, quando nasce, com o nascimento, então isso consiste na aptidão. O que vem dizer capacidade de fato? Aquela aptidão que o sujeito vai ter de adquirir, de possuir direitos e deveres na ordem jurídica. E aí essa capacidade de fato, ela é reconhecida à pessoa natural, a princípio, a pessoa natural. Enquanto, vejam, a capacidade de fato, ela se dá para a pessoa natural. A personalidade jurídica, ela se estende a todas as pessoas, independente daí, incondicionalmente, do que se refere à fruição de direitos e à fruição ali, a aquisição dos seus deveres. Então a capacidade de fato, ela está condicionada a vários requisitos previstos na legislação. Ou seja, eu tenho capacidade de fato quando eu realmente posso exercer, praticar todos os atos da vida civil. Já a personalidade jurídica não, ela é independente, ela é incondicional. Então todo mundo adquire personalidade jurídica com vida, mas nem todos têm capacidade civil de fato. E aí nós temos regulado no artigo 3º do Código Civil quem seriam os absolutamente incapazes, ou seja, eles têm personalidade jurídica, mas eles não têm capacidade de fato, eles são absolutamente incapazes. Menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem discernimento para praticar alguns atos, os que por causa transitória não puderem exprimir sua vontade, ou seja, a pessoa que está em coma por um determinado momento, é uma causa transitória, ele não tem naquele momento capacidade de fato, tá? Então são absolutamente incapazes. E temos ainda os relativamente incapazes, aqueles que não podem praticar. Aliás, eles podem praticar alguns atos da vida civil desde que assistidos
por os seus responsáveis pelos seus representantes. Artigo 4º do Código Civil. Maiores de 16 e menores de 18, eles podem praticar alguns atos desde que acompanhado com os seus representantes. Os ébrios habituais ou viciados ou por deficiência mental têm um discernimento reduzido. Então uma pessoa alcoólatra, veja, um ébrio habitual, que habitualmente, então ele é um relativamente incapaz. Excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. Os pródigos. Então essa espécie de incapacidade que está lá, maior de 16, que está no inciso 1 do artigo 4º, se a pessoa ela é emancipada, ela pode então deixar de ser relativamente incapaz e torna-se absolutamente capaz. É possível então. Pródiga é a pessoa que é portadora de uma anomalia psíquica que ela esbanja todos os bens. É considerado pródigo, seria então relativamente incapaz. Temos ainda regulamentado em relação à capacidade dos índios, que aí é regulado por uma legislação especial, tá? Os índios eles se acham em tutela, sob tutela da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Existe a possibilidade do índio ele adquirir ali a sua capacidade plena, mas daí existe também alguns requisitos lá, previstos em lei. Agora, registro, nome e domicílio civil. Todos os acontecimentos importantes da vida, eles ficam registrados em livros públicos, em registros públicos. E aí nós temos em relação ao nome, em relação ao casamento, nascimento, emancipação, interdição e assim por diante. Então as sentenças que vão alterar um casamento, o estado civil da pessoa, fica lá registrado. Anulação de casamento, divórcio, separação, restabelecimento de sociedade conjugal e assim por diante. Tudo fica lá regulamentado, registrado, aliás, no livro. O nome também, nós temos o nome aí como uma expressão que é característica da personalidade, é um elemento inalienável, imprescritível da individualidade da pessoa. Então o nome ele se dá por dois componentes, o prenome e o cognome, ou nome patronímico. O primeiro é um elemento individual, a pessoa escolhe de livre forma. E aí, os pais vão escolher esse prenome. E depois nós temos o outro, cognome, que ele vai então trazer ali as características daquele vínculo familiar. Então o nome, normalmente, existe até a possibilidade da pessoa fazer a alteração, tá? Em relação ao prenome, quando o prenome ali, o primeiro nome da pessoa, expõe a pessoa ao ridículo, alguma coisa que não seja razoável, a pessoa tem a possibilidade ali de fazer essa alteração. Porém, então, em relação para fins de direito, é indispensável que a pessoa tenha um domicílio. Todos precisam, então, ter um domicílio, ou seja, onde ela habita ali, ela reside com ânimo definitivo. Ela tende-se a ter aquele ânimo, aquela vontade de estar ali naquele local. A pessoa que possui mais de 2 domicílios, tanto um como o outro, pode ser... onde ela possui mais de uma residência, pode ser considerado domicílio tanto um como o outro. E depois nós temos também a possibilidade daqueles que não têm um domicílio fixo, mas têm um local de trabalho. Quem trabalha num circo, por exemplo, ali seria o local de domicílio daquela determinada pessoa, onde ela atua, onde ela exerce ali a sua profissão. E existem algumas outras disposições previstas lá no artigo 70 do Código Civil e artigos adiante. Passando agora para o segundo ponto, que seria a pessoa jurídica. O conceito de pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma construção que foi elaborada pelo direito em decorrência de uma necessidade social de criar entidades capazes de realizar alguns determinados fins, algumas finalidades. E aí, muitas vezes, isso não seria possível pela atividade individual isolada. Nós temos que, então, seriam grupos personificados para a realização de um fim comum, de um objetivo em comum. E ainda temos mais uma definição, também muito adequada, que seria: pessoa jurídica é o conjunto de pessoas ou bens destinados à realização de um fim, a quem de direito reconhece aptidão para ser o titular de direitos e obrigações na ordem civil. Essa é uma das definições, então, da pessoa jurídica. Esse conceito, na verdade, essa definição da pessoa jurídica, ela vem com o direito canônico, na verdade, porque havia uma dificuldade de se distinguir, de poder definir uma situação jurídica da igreja
diferentemente das pessoas que participavam ali da igreja, seja dos fiéis ou ainda pelos seus responsáveis. Então levou-se então a criação, a concepção dessa pessoa representando uma coletividade. E aí nós temos alguns princípios. O princípio que a pessoa jurídica, ela não se confunde com a pessoa natural. A pessoa jurídica é uma, a pessoa natural, mesmo aquela que administra essa pessoa jurídica, ela é outra. E aí, nós temos essa previsão no sentido, as pessoas jurídicas, estava previsto lá no artigo 20 do Código Civil de 1916 da seguinte maneira: pessoas jurídicas têm essência distinta de seus membros. Então há essa distinção da pessoa jurídica com os membros ali que participam da pessoa jurídica. Outro princípio: a pessoa jurídica não devem os indivíduos que a integram. O que deve a pessoa jurídica, vejam, então, o que deve a pessoa jurídica não deve os indivíduos que a integram. E o que devem os indivíduos, a pessoa jurídica não deve. Então vejam, essa diferença, na verdade, é complementando essa distinção. É um princípio ali também que vai fazer essa distinção. Porém, quando se dá um abuso na administração, quando o administrador ele age de má fé, é possível então verificar um desvio chamado pela doutrina, pela lei até, de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O juiz pode então, com previsão lá no artigo 50 do Código Civil, atendendo o requerimento da parte, fazer uma desconsideração da pessoa jurídica. Aí você desconsidera a pessoa jurídica, afasta a pessoa jurídica e aí você atinge o patrimônio do administrador. Mas existem alguns requisitos para que isso possa ocorrer. E aí nós temos outro princípio: a personalidade jurídica da pessoa coletiva garante iguais direitos e obrigações aos que possuem as pessoas naturais. Então vou repetir: a personalidade jurídica da pessoa coletiva garante, em princípio, iguais direitos e obrigações das pessoas naturais. Então a pessoa jurídica, ela adquire então os mesmos direitos e obrigações do que a pessoa natural. É claro que existem algumas exceções, nós temos muitas exceções. Uma delas seria a obrigação de serviço militar. Uma pessoa jurídica não pode prestar serviço militar, direito político, direito de família e assim por diante. Algumas situações não seriam possíveis. E depois o quarto: a administração dos interesses da pessoa jurídica vai se desenvolver sob o comando das pessoas naturais. Então uma pessoa jurídica, ela não se movimenta por si só. É necessário sempre que haja pessoas físicas, pessoas naturais, responsáveis, administradores daquelas pessoas jurídicas. Qual seria a natureza jurídica das pessoas jurídicas? Então temos as pessoas jurídicas e elas têm uma natureza jurídica. Qual que é a natureza? O que justifica a pessoa jurídica? Nós temos temos algumas concepções. E aí vamos destacar aqui as três principais. Nós temos a primeira teoria, que é a teoria da ficção. Foi desenvolvida por Savigny, um jurista alemão. Ele parte da premissa que a personalidade jurídica ela é um atributo próprio daqueles seres dotados de vontade. Então o que caracteriza uma pessoa jurídica é o elemento vontade daqueles que vão então construir, daqueles que vão criar então ali uma determinada pessoa jurídica. Então esse ente ali capaz de, que se dá, lógico, por meio de uma ficção, então segue essa ideia de ficção, é um elemento criado pelo direito por meio da vontade ali dos membros ali, daqueles que vão participar daquela determinada pessoa jurídica, na elaboração, na construção daquela pessoa jurídica. Então esse é o cerne ali da questão, o elemento vontade. Nós temos depois a teoria dos direitos sem sujeitos. Ela vai fazer uma distinção de natureza patrimonial. E aí distingue, então, o patrimônio pessoal e o patrimônio impessoal. Enquanto o patrimônio pessoal vai indicar o nome que pertence ali a determinado indivíduo, o impessoal, ele carece de dono e o seu vínculo prende-se à realização de um determinado fim. E para isso,
a proteção jurídica. Então vejam, essa teoria do direito sem sujeito vai entender o quê? Que a essência da pessoa jurídica, ela busca distinguir, na verdade, o patrimônio, a natureza do patrimônio. Então não é simplesmente um elemento vontade, mas essa distinção do patrimônio. Eu tenho um patrimônio que é pessoal, ou seja, que é particular ali, que pertence à pessoa natural, e eu tenho outro patrimônio, que ele é impessoal. Eu preciso, então, desvincular isso. E aí eu preciso de uma proteção jurídica, tanto uma proteção jurídica em relação aos bens, ao patrimônio pessoal, quanto em relação ao patrimônio impessoal. Então aí é onde se une, faz na verdade essa distinção para criar então a pessoa jurídica. E aí nós temos a terceira teoria, que é uma teoria chamada de realista. Essa teoria, ela vai apresentar concepções tendo então que a pessoa jurídica, ela não é uma ficção, ela não é simplesmente ficta, mas ela é uma realidade. Então, além do elemento vontade, aliás, o elemento vontade fica em segundo plano. Essa teoria, ela vai então fazer com que tem uma ideia criada, ela é definida como teoria do organismo social. Não há uma Segundo ela, não há uma separação absoluta entre a pessoa jurídica e os membros que a entregam, porque alguns definem que há essa integração, essa distinção extrema, né? A pessoa jurídica é uma, a pessoa natural é outra. Essa teoria, ela entende que há um elo de ligação entre a pessoa jurídica e entre os membros que integram a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, ela se distingue sim dos seus membros, mas ao mesmo tempo que se distingue, ela apresenta também essa unicidade, ela está interligada. Então ela possui vontade própria e não é simplesmente em decorrência da vontade dos indivíduos, mas é algo objetivo, é algo concreto. Então por meio dessa existência real da pessoa jurídica é que há então essa relação, essa inter-relação entre a pessoa jurídica e os membros ali que fazem parte dela, que a integram. E aí nós temos também, então essas são as três teorias que justificam, que explicam as pessoas jurídicas. E aí nós temos a classificação das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, elas podem ser classificadas de algumas formas. E aí nós vimos que a principal classificação, nós temos lá uma divisão do direito positivo que nós estudamos. Seria pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado. Em relação às pessoas jurídicas de direito público, nós temos o público interno e público externo. Em relação ao público externo, nós temos representado pelos estados e pelos órgãos, como a ONU, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios e assim por diante. São, então, organizações que são, no caso, pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Interno. Perdão, deixa eu refazer a ideia. Nós temos pessoas jurídicas de direito público interno e externo. Pessoas jurídicas de direito público externo, nós temos, então, os estados e os órgãos análogos. Então, temos, por exemplo, o Estado, no caso brasileiro, tá, que vai representar perante outras nações. E aí nós temos a organização nacional, a Organização das Nações Unidas, nós temos a ONU, que seria também um órgão, uma pessoa jurídica de direito público externo, tá? Externo. E aí em relação às pessoas jurídicas de direito público interno, aí nós temos, como eu mencionei, a própria União, os estados, o município, Distrito Federal, as autarquias, ou seja, estão internamente aqui dentro do nosso estado, que é o Brasil, tá? Município, estados, membros, que é Paraná, Santa Catarina, São Paulo e assim por diante, e a própria União acaba sendo uma pessoa jurídica de direito público interno. E aí nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, e aí elas vão se dividir também em associações, fundações, sociedades, organizações religiosas, partido político, empresas individuais, empresas de responsabilidade limitada e assim por diante. Associações, elas são umas entidades que visam fins culturais. E aí, ela não tem o objetivo, quando tem uma associação, o objetivo não é ter lucro.
Ela não tem lucro, ela não tem o objetivo de dividir lucro ali com os seus associados. O lucro que muitas vezes ela consegue é aplicado em favor, em benefício da própria associação. Nós temos as fundações. Essa fundação, ela tem também um instrumento, ela caracteriza-se pela existência de um acervo econômico e aí ela busca um instrumento também a realização de um determinado fim, tá? Depois nós temos as sociedades, que são pessoas jurídicas, que daí tem fim lucrativo, e aí uma sociedade, o objetivo é partilhar o lucro com os seus membros. Nós temos aí sociedade anônima, que tem uma legislação específica, nós temos aí as sociedades empresárias, sociedades simples, estudaremos isso em direito empresarial, bem, né, daqui a alguns momentos aí nós partiremos aí para o estudo do direito empresarial e veremos todas essas distinções. Depois nós temos as organizações religiosas, os partidos políticos, que estão previstos lá na Lei 10.825 de 2003. Temos uma empresa ainda, a empresa individual. Veja, a empresa individual, então, não é uma coletividade, como eu mencionei no começo. Empresa individual, de responsabilidade limitada. Ela foi instituída pela Lei 12.331 de 2011. Então, não se trata de uma sociedade, mas de uma pessoa jurídica unipessoal. Uma única pessoa, então, é dona, é proprietária daquela pessoa, pertence ali, é integrante daquela pessoa jurídica. Então, para que isso ocorra, precisa integralizar o capital, também precisa lá de preencher alguns requisitos previstos em lei, tá? Mas é uma pessoa jurídica, então, prevista na lei, e aí tendo como membro uma única pessoa. Então seriam essas as classificações em relação às pessoas jurídicas, tá bom? Terminamos por aqui esse tema de hoje e assim nós finalizamos o nosso estudo dos sujeitos do direito, vendo pessoa natural e pessoa jurídica.